Estamos aqui com Marcos Guedes. Seja bem-vindo, Guedes. Obrigado, Lineu. O assunto dessa palestra é gestão de tesouraria em ambiente de recuperação judicial. Por que eu pedi para o Guedes comentar sobre esse assunto? Porque para a empresa que está numa situação de estresse financeiro, com falta de perspectivas, numa situação onde ela tem a expectativa de se manter operando, mas ela está apertada financeiramente, então tem o recurso, um apoio legal, né, amparado em lei, que é a lei de recuperação judicial. E o Guedes, como especialista numa empresa, em gestão em empresas em recuperação judicial, tem uma série de considerações importantes para quem já está ou para quem pensa na possibilidade, no sentido de preservar o seu negócio, né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Lineu. Minha primeira pergunta é: qual que é o contexto que você enxerga numa empresa que tem que avaliar a possibilidade desse apoio legal para se manter operando? Lineu, eu vejo basicamente o contexto principal para se ter uma empresa optar por um pedido de uma recuperação judicial são empresas que estão passando por um momento difícil, mas que aquele momento ele acaba sendo de uma certa forma pontual, causado por algum evento externo à operação, ou até interno, quando se fala de má administração. O objetivo é, se a empresa ainda tem capacidade de geração de recursos, se a empresa ainda tem capacidade de se manter viva, mas ela precisa de um fôlego para poder botar a casa em ordem, essa é a hora que eu vejo que a recuperação judicial pode ser um caminho. Qual que é o número da lei? A lei é a 11.101, promulgada em 2005, mais conhecida. Essa lei foi usada logo quando saiu, foi o primeiro grande caso julgado, foi o caso da Varig, onde teve o leilão, o famoso leilão da Varig, que era uma filial, uma unidade, foram leiloados os ativos da Varig para se fazer frente à dívida que ela detinha. E tem tamanho mínimo da empresa para ela se fazer uso dessa lei? Não tem tamanho mínimo. O que vai limitar é os custos da operação, né? O processo de recuperação judicial é um processo caro, é um processo traumático, um processo que demanda tempo. Então, quando você tem uma operação muito pequena, que não é tão rentável, de repente você vai buscar outras soluções e não uma solução de recuperação judicial, porque não se adequa ao custo disto. Em se tratando dessa lei brasileira, eu pergunto, ela foi baseada em quais? Basicamente, a nossa lei ela é uma mistura um pouco da lei americana, com coisas muito parecidas e muito importadas da lei americana, e algumas peculiaridades da lei europeia e a lei francesa. Para variar, de novo é uma tropicalização, mas eu considero a lei de recuperação judicial um grande avanço. Temos muita coisa que ainda tem que ser avançado no âmbito da lei. A lei ainda está em fase de teste, não foram totalmente testadas, mas eu te diria que é um grande avanço e muito melhor do que o mecanismo anterior que nós tínhamos de concordata, que melhorou muito. E uma curiosidade, é comum isso? Muitas empresas hoje estão em recuperação judicial? Sim, eu não sei te precisar o número, mas é bem um número maior que 200, são muito mais que 200 empresas em recuperação judicial. O problema é que as pessoas estão usando a lei não só para resolver um problema operacional, um problema momentâneo de fôlego interno. As pessoas estão entendendo que a lei de recuperação judicial para poder diminuir a sua dívida com bancos, diminuir as suas dívidas com seus principais credores. Então, ela foi um pouco deturpada na sua utilização. Que exemplos que você pode enumerar de empresas que estão em recuperação judicial? Olha, hoje que estão em recuperação judicial, lembrando de
de fraudes, assim, você tem a LEAP, que é a Parmalat, né? A LAEP, que é a antiga, que hoje é a Parmalat. Você tem casos que estão em recuperação judicial. É sempre quando a gente pergunta, acaba não se lembrando. Mas você tem a Geotoco, que é uma empresa de cerâmica, que teve todo um escândalo bem grande. Você tem toda a questão das empresas do Ike Batista, tá certo? Que pediram recuperação judicial para tentar preservar o valor e conseguir se renegociar. Um outro caso famoso é o caso da Daslu, que também existe. Vários mercados pequenos entrarem em recuperação judicial. É uma prática que tem sido comum no mercado. Atendendo a minha curiosidade, que escândalo que foi da Geotoco? A Geotoco teve um caso. A Geotoco é uma empresa de cerâmica, ela fez um plano, o seu plano foi aprovado. O processo de recuperação judicial é um processo que tem, pela lei, uns 6 meses de duração, o processo de se entrar em recuperação judicial, mas a gente sabe que esse prazo acaba sendo de 1 ano, mais ou menos, dado a morosidade do nosso sistema legislativo. No caso da Geotoco, ela fez um plano de recuperação, esse plano foi aprovado. O plano, ele acabava sendo, de uma certa forma, não equânime e não exatamente dentro do que a lei previa, e acabou sendo que o Banco Itaú conseguiu derrubar, depois de uns 2 meses da lei do plano aprovado, ele foi derrubado no STJ. Aí a empresa teve que voltar para trás e refazer o plano de recuperação judicial, fazer um novo plano, e com isso ela perdeu um tempo que é muito importante que dentro de um processo, né? Dentro de um processo de recuperação judicial, cada dia é custoso para a companhia. Então ela tem que entrar rápido e sair rápido, né? Se ela não conseguir fazer isso, vai ser muito custoso, porque a empresa não tem crédito, a empresa não é todo mundo que fornece para aquela empresa, as pessoas não têm uma segurança de trabalho, então é um momento de muito estresse o processo de recuperação judicial. E antes do início da nossa palestra, você, Guedes, estava comentando comigo o que quebra uma empresa. O que quebra uma empresa é a falta de caixa. Basicamente, todo o resto, de uma certa forma, você consegue gerenciar. Agora, quando ela não tem mais dinheiro para pagar suas próprias contas, ela para a máquina como um todo. Então, o gerenciamento do caixa é uma coisa muito importante. E você também antes estava comentando da necessidade de uma preparação para se entrar no... Com certeza, eu acredito que é um processo, como eu estava te dizendo, é um processo árduo, é um processo doloroso, um processo longo, com muitas pessoas envolvidas. As pessoas vão mexer muito em coisas que você acredita e que os outros credores não têm a mesma opinião. Então, realmente o processo é um processo muito desgastante para o dono da empresa, para os donos da empresa. Mas, se você está disposto a enfrentar isso, você tem que começar fazendo uma boa preparação, né? Reservando caixa, sabendo, se planejando o que vai ser feito, muito antes de fazer o pedido, né? Porque o prazo ele é curto. Se você não está preparado, você está fadado à falência, a entrar num plano de recuperação e nunca mais sair. Aproveitando esse gancho, eu pergunto, qual que é o índice de sucesso de um processo de salvamento de empresa? No Brasil é uma coisa muito engraçada. Os planos de recuperação judicial no Brasil, são pouquíssimas as empresas que concluíram o processo de recuperação judicial, né? Normalmente o que acontece no Brasil, que tem sido muito comum, é você fazer a venda de parte da sua empresa, e essa venda, essas partes que você vendeu da sua empresa, dado o VARG, voltarem a nascer. Mas aquilo que ficou em recuperação judicial, aquela parte podre da companhia, ela demora muito tempo para se recuperar efetivamente. Em termos de prazo, quais são os principais prazos envolvidos nesse processo? Eu digo assim, a primeira coisa, Lineu, a primeira coisa que você tem que fazer antes de entrar na recuperação é preparar seu caixa.
E tem que ser muito sério, porque a partir do momento que você entrar com pedido de recuperação judicial, você não terá mais crédito. Todos os seus empréstimos vão vencer à vista, você vai ter uma proteção da lei que vale por 180 dias, e a partir daí você tem que ter um plano para pagá-las de acordo com o que você conseguiu aprovar dentro do seu plano de reestruturação. Mas então você tem que ter suficientemente caixa e fôlego para manter a operação da sua empresa por 6, 9 meses, senão você não chega ao fim do seu plano de recuperação judicial. Mas Guedes, o que é preparar o caixa? Reservar, quer dizer, não gastá-lo, não pagar os seus fornecedores, de forma a reservar mesmo o caixa, pagar só aquilo, as despesas super emergenciais, de forma a tentar guardar o máximo de caixa, não pagar os bancos, desculpe, mas não pagar o banco neste momento, porque você tem que conseguir reter a maior quantidade de capital de giro para poder fazer frente às suas despesas. A partir do momento que você entra em recuperação, ninguém mais te vende com prazo. Você vai pagar todas as suas dívidas à vista. Então, se você não tiver dinheiro no seu caixa, como é que você vai gerar? Então você precisa, quem nasceu primeiro, e o caixa precisa estar forte para isso. Tá? Então isso é um ponto de preparação. Preparar é ter as pessoas corretas, bem treinadas, a escolha de um bom advogado, que vai te dar todo o apoio logístico e todo o apoio legal que você precisa. A escolha de um bom consultor ou profissionais que você possa achar no mercado para te auxiliar com as suas deficiências que você não conhece. Estar bem preparado para poder seguir as fases dali para frente de renegociação, de preparação de plano, tá? Tudo de forma bem escalonada. Quando você fala em reservar o caixa, a impressão que eu tenho como leigo é que é uma questão não legal. Tudo é amparado legalmente? Não, e que alternativas que tem? Não tem alternativas? Não, eu digo basicamente, Lineu, dizendo para você, se você pega um caso famoso, que foi o da American Airlines, a questão de 2, 3 anos atrás, ela pediu concordata, ou ela pediu recuperação judicial dentro da lei americana, que é o Chapter 11. Ela tinha alguma coisa como 4 bilhões de dólares no caixa. Ela tinha todo esse dinheiro para poder fazer frente a toda a reestruturação que ela estava se programando. Esse dinheiro que ela tinha no caixa é fruto de um planejamento que ela teve de alguns meses que se antecederam ao pedido de recuperação judicial. O mesmo se tem que se fazer no Brasil ou em qualquer outro lugar. Você tem que reservar o seu caixa, você tem que se planejar e estar bem assessorado para poder entrar nesta fase. Tá? Quais são os profissionais que você reputa necessários, aqueles experientes de mercado, que têm que ser os assessores do empresário? Eu digo o seguinte, do ponto de vista de advogado, tudo vai depender do tamanho da sua empresa. Existem advogados excelentes, eu não quero citar nome para não falhar e citar uns e não citar outros, mas existem escritórios especializados em processo de recuperação judicial. Nós temos hoje 4, 5 escritórios grandes, muito profissionais e muito competentes para te auxiliar no processo de recuperação judicial aqui hoje no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Você tem grandes escritórios e bem preparados. Então eu diria, uma equipe de profissionais, de advogados profissionais e preparados. Eu diria, conhecedores e consultores especializados, financeiros, que tenham experiência neste processo. São as duas ferramentas mais importantes. Esse consultor você vai usar para te ajudar a escolher a melhor estratégia, o melhor plano, ajudar a fazer negociação com seus bancos, tá? E sempre amparado pelas questões legais, que você tem um bom advogado por trás. Né? Eu diria que essas são as duas principais ferramentas que você precisaria ter. E a preparação da informação contábil, um perito, o que você pode comentar? Muito bem tocado, muito bem lembrado, porque a questão
fiscal, a questão contábil é uma questão muito séria. Se você não tiver uma contabilidade em ordem, uma contabilidade que reflita a realidade da companhia, tá certo? Que ela pode ser auditada e fiscalizada pelos órgãos competentes, se você não tem isso, não peça a recuperação judicial. Porque você está sujeito... Não, se você não tem uma contabilidade em ordem, você está sujeito a uma investigação. E se for comprovado que a sua contabilidade não está em ordem, é fraude a credor, é falência. Então, você precisa ter sim seus registros contábeis, seus registros fiscais muito bem amparados, porque são todos submetidos a juízo, né, conforme de dar a veracidade da situação real da companhia. Quem que costuma montar o plano? O plano, hoje, você tem algumas empresas que que fazem um pouco de enlatado, até não gosto de falar, mas tem hoje um grupo de empresas que fazem um planinho de enlatado para você salvar a sua companhia. Bem básico. Bem básico. O que eu acredito que um plano bem feito, ele volta à questão do cerne do problema dentro da companhia, aonde você tem que envolver os gestores atuais, uma equipe de consultores externos e trabalhar junto para se construir um plano que seja adequado àquela companhia. Tá? O grande ponto, como eu te falei antes, a gente não sabe quais são os tipos de pessoas que pedem recuperação judicial. Eu estou pedindo uma recuperação judicial para salvar a empresa ou salvar o meu patrimônio? O empresário. Como empresário. Né? Qual que é a visão que você tem na hora de pedir a recuperação judicial? O que você está querendo? Então, se você está querendo salvar o seu patrimônio, a sua estratégia é uma, e tanto faz a empresa. Né? Apesar que a lei foi feita para salvar os empregos, salvar o ambiente, certo? O fundo de comércio da empresa, para que se possa continuar gerando emprego, gerando receita e gerando economia. Esta é o objetivo da lei, tá certo? O objetivo da lei não é salvar o empresário, o objetivo da lei é salvar a empresa e o ambiente onde aquela empresa está inserida. Né? Infelizmente no Brasil as pessoas usam também para salvar o empresário. Tá? Então a lei ela tem diversas ferramentas que podem ser usadas dentro de um planejamento estratégico de como salvar a empresa. Né? O problema maior que se tem hoje no país é que a lei não prevê parcelamento dos impostos. Né? Os impostos não entram dentro da lei de recuperação judicial. Então, por mais que você faça um projeto para salvar a empresa, ela sempre tem a corrente que é os impostos que não foram pagos ou que por algum motivo a empresa possa dever. Então, é uma coisa que ainda existe uma incongruência dentro da lei. Né? Ela tem mecanismos de você fazer a venda de unidades, de filiais, como foi feito no caso da Varig, você leiloa unidades de produção para arrecadar dinheiro, amealhar dinheiro para pagar as suas dívidas, mas ela ainda não contempla a solução das questões dos impostos. Né? Os impostos estão fora da recuperação judicial e por isso continuam sendo uma corrente que carrega aquela empresa para ela tentar se salvar. E qual que é o dia a dia da administração de uma empresa, sob o ponto de vista de tesouraria, numa empresa em recuperação judicial? É bem estressante. Eu vou te falar, as poucas vezes que tive contato diretamente na administração das empresas, eu poderia dizer que é bem estressante. A primeira coisa que você faz é, dentro de um processo, falar um pouquinho de como é que é o processo de recuperação judicial. Você decide entrar em recuperação judicial, você faz um pedido ao juiz, o juiz demora normalmente 1 semana, 15 dias para te homologar esse pedido. Quando você faz o pedido ao juízo, se torna público o seu pedido, então a partir daquele momento você não tem mais crédito, vai sair dos jornais, os credores vão bater a porta, e a partir daquele momento você não tem nada mais a falar com os credores, a não ser paciência, e vamos conversar agora através do juízo.
Com o juízo, ele vai te homologar aquele pedido de recuperação judicial e te dar um prazo de 30 dias, 30, 60 dias para entregar o plano de recuperação judicial. Então você vai entregar o plano de recuperação judicial, que é um plano formatado de como é que você quer falar com seus credores. Tá? Você cria este plano, fala com seus credores, e esses credores vão aprovar ou não aprovar. Se o plano tiver objeções àquilo que foi colocado dentro para o juízo, chama-se uma assembleia, marca-se e chama-se uma assembleia. Essa assembleia, ela é por qualidade de credores, vai ter uma votação para saber se esse plano será ou não aprovado. Tá? Dentro da assembleia, normalmente você conversa com todos os credores antes dessa assembleia, de forma a buscar aliados para se aprovar esse plano. Você faz o plano e leva a juízo e ele será aprovado. Tá? Se você tiver maioria, de acordo com o que coloca a lei, você aprova o plano e você tem o plano aprovado pelo juiz. Depois da assembleia, isso é submetido ao juiz, o juiz aprova, tá? Você tem uma questão de 15 dias para algum credor submeter agravos e reclamações, tentando demover a aprovação daquele plano, e depois de tudo isso julgado, o plano está sacramentado. Tá? Então esse é o prazo. Quando você perguntou a administração, a partir do momento que eu coloquei o pedido de reclamação, eu não pago mais nada. Não se paga mais nada na companhia. Você está protegido. Eu estou protegido. Nem os funcionários. A dívida que você tem com os funcionários também não se paga. Daquela data para frente, você começa a pagar tudo à vista. Você vai pedir o seu fornecedor, ele vai te cobrar à vista, ele não vai te dar prazo, não vai te dar mais crédito. Então, você começa a comprar as suas questões à vista. Você começa a pagar seus funcionários uma nova dívida. Né? A dívida que você entrou em juízo, ela foi paralisada e a partir dali você não tem mais direito de atrasar nada. Você não pode mais atrasar. Então você tem que ter dinheiro para poder pagar todos os seus compromissos na data. Tá? E você está protegido pela lei por 180 dias. Depois de 180 dias você tem que ter a aprovação do plano, e com a aprovação do plano, a lei não precisa mais te proteger, porque o plano te protege. Tá? A execução desse plano, os credores vão receber de acordo com a execução do plano. Você tem a lista. Como você estava falando da Geotoco, se eu não me engano, o prazo da Geotoco era pagar os bancos em 18 anos. Isso é uma coisa muito comum, de você faz, em vez de você pedir desconto para os bancos, você aumenta o prazo de pagamento. É uma coisa que também é possível. Né? Vai de novo, de como é que você faz a negociação com os teus bancos. Tá? Você agora há pouco comentou da aprovação do plano. Qual que é o interesse, qual que é o contexto de um fornecedor se opor ao plano? Por que ele pode se opor? Ele pode se opor, qual que é o interesse? Ele pode se opor porque, de repente, o que ele está recebendo não é suficiente, ele não está recebendo um dinheiro que ele acha adequado, né? Ele pode estar em desacordo com a decisão que o plano está tomando, porque ele será prejudicado com essa decisão, então ele tem direito a se opor. Tá certo? São diversas as formas que ele pode se opor. Uma coisa que não é comum no Brasil seriam os fornecedores se unirem para tentar fazer a própria compra daquela unidade produtiva. Né? Isso são formas. Então, hoje, por problemas legais que estão avaliados na nossa lei trabalhista, onde os processos trabalhistas acabam migrando de empresa para empresa, as pessoas elas mantêm um pouco afastado os problemas tributários dos outros. Então quando você tem uma empresa em crise, ela normalmente está devendo impostos, ela está devendo trabalhistas, e isso tudo as pessoas têm medo que possa contaminar a empresa boa. Então, no caso da Varig, que a gente estava comentando, o que foi feito uma unidade produtiva isolada, como diz a lei, UPI. E na UPI se foi colocado somente os ativos que seriam leiloados, sendo que todos os passivos ficavam ainda em mão da antiga Varig.
tá certo? Da antiga companhia Varig. E ela tem isso até hoje. A Varig é uma empresa que existe até hoje. Tá? Ela tem ainda um avião, ela ainda continua voando, tá certo? Só que ela não voa em nome de Varig, porque ela vendeu o nome, porque ela vendeu seus funcionários. Mas ela não pode ser encerrada, porque ela tem dívida tributária. Ela tem um monte de dívida trabalhista, tá certo? Então ela não consegue ser encerrada. Mas a parte boa que foi vendida foi comprada por uma outra empresa que posteriormente foi vendida para a Gol, né? E esse processo hoje gerou dinheiro para que a Varig pudesse pagar parte das suas dívidas. E quais são as análises necessárias para a tomada de decisão? Entro ou não entro em recuperação? A primeira, eu acho que a grande decisão, Lineu, ela está voltada ao quanto custa um processo de recuperação judicial. Um processo, vamos dizer, uma empresa que tem uma dívida, uma empresa que fature seus 20 milhões por ano e tem a sua dívida bancária, de fornecedores, que seja por volta de 10 milhões. Ela resolve entrar num processo de recuperação judicial. Esse processo de recuperação judicial vai custar para ela mais de R$500 mil. Tá? Na verdade, deve chegar a custar, ainda pagando o administrador judicial, que vai cobrar de até 5% do valor da dívida. O administrador judicial tem direito de cobrar até 5% do valor da dívida. Você diz que isso vai te custar quase R$1 milhão. Então, se você fatura menos do que 20 milhões, esse R$1 milhão é muito pesado para você entrar em recuperação judicial. Se você tem uma empresa que não gera recursos, que não gera dinheiro novo para poder pagar, também não é uma boa solução fazer uma recuperação judicial. Isso ficaria claro na montagem do plano, desde que bem feito. Perfeitamente. Ficaria claro, ficaria extremamente claro na montagem de um plano, desde que bem feito. Né? Uma solução que você tem paliativa seria você tentar fazer a venda dos ativos e a venda das coisas boas que tem a companhia para reduzir a dívida que ela tem. Mas não significa que você conseguiria pagar 100% dela. Né? De novo, volta. O que nós estamos tentando proteger aqui? A empresa ou o empresário? E isso vai mudar a forma como o plano vai ser apresentado? Vai mudar substancialmente a forma que o plano será apresentado. Né? E quais são as situações que o empresário se depara e delonga a decisão? Por que ele às vezes pede já é tarde demais? É um excelente ponto, Lineu. Na verdade, eu acho que esse é um problema da nossa cultura, ou talvez do nosso empresariado. Não saberia te dizer, precisaria fazer um pouco mais de escola sobre a nossa cultura. O nosso empresariado não gosta de assumir a perda. Em português e em inglês a gente tem aquela coisa do stop loss, né? Quer dizer, qualquer minha parada de prejuízo, definir até onde eu perco. E dali para frente não é mais comigo. Isso que é muito comum em países que têm uma administração mais madura, no nosso empresariado não conhece ou não acredita nisso. Ele sempre acha que ele vai poder salvar. Não, eu fiz um pouquinho de um erro, mas eu posso salvar. Então eu volto para tentar salvar e eu me afundo mais um pouco. Não, eu errei só um pouquinho, eu vou tentar salvar de novo. E não sabe a hora de sair de cima, sair de cena e parar com essa perda. Né? E parar com a perda quer dizer o quê? Parar com a perda significa até a venda da empresa. Tá certo? Ou entrar num processo de recuperação judicial para tentar fazer um novo plano, ou até a venda da empresa. Saber, eu não sei mais administrar minha própria companhia, vamos vendê-la e tentar salvar a empresa, os empregados e o fundo de comércio que ela tem. Que tem seu valor. Que também tem seu valor. Guedes, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria das suas últimas considerações. Lineu, primeiro, de novo, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar do Comprofit. O que eu tenho a dizer dentro de recuperação judicial é uma excelente ferramenta para se fazer o salvamento de uma empresa, é uma excelente ferramenta para se fazer a venda de parte da sua empresa, é uma excelente ferramenta
para sanear os seus problemas imediatos que você tem de curto prazo ou de médio prazo de deficiência da sua empresa. Se associe a bons advogados, a bons consultores que possam te dar uma visão clara daquilo que você está fazendo, né? E não tenha medo de fazê-lo, né? Busque os profissionais, busque as respostas às suas perguntas, e com certeza uma grande melhoria que nós temos nos últimos anos no Brasil. Guedes, gostaria de agradecer seus comentários, que acredito úteis para quem está numa situação dessa, de considerar os aspectos importantes dessa decisão, tomar estes cuidados necessários no sentido de preservar a operação ou salvar o que é possível de ser salvo de forma profissional. É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado.